Viva, sejam muito bem-vindos ao TDM Entrevista. Nasceu em Moçambique, na altura colónia portuguesa, filho de imigrantes chineses de Cantão, teve uma educação ocidental e considera o português como língua materna, apesar da própria mãe nunca ter falado a língua de Camões. Pensou em ser arquiteto, mas descobriu na medicina a vocação. Fez o curso em Lisboa e um estágio em Macau, nos anos 80, mas há 7 anos regressou ao território sem planos para voltar. Começou a escrever tarde, mas tem vindo a compensar. Já em Macau lançou 6 livros, 3 romances em que a cultura chinesa está em primeiro plano e uma obra em 3 volumes sobre uma das suas grandes paixões, a ópera, com que tempera as agruras da vida, como alguém já disse. O convidado de hoje do TDM Entrevista é o médico e escritor Shiva. Doutor, muito obrigado por estar connosco. É um regresso a este espaço, ao TDM Entrevista. Apresentou recentemente não um, mas 2 livros, no espaço de apenas um mês. Vamos começar por Boi, Cabeça, Cavalo, Cara. É um livro em que volta a abordar temas da cultura chinesa, relacionados neste caso com a morte e a vida para além da morte, as mitologias, superstições, crenças tradicionais chinesas nesta área. Não é um ensaio, é um romance. Pode levantar a ponta do véu deste livro. Talvez pudéssemos começar mesmo pelo título, aparentemente inusitado, Boi, Cabeça, Cavalo, Cara. Isto é uma tradução literal do chinês? Uma tradução de quê? Porquê que eu utilizei este nome? Provavelmente através de uma tradução também do inglês, que se usa uma expressão em chinês quando se fala em multidões e que os chineses dizem Yan San Yan Hoi, e que os ingleses traduziram por People Mountain, People Sea. Portanto, eu achei curioso e em vez de falarmos em cabeça de boi e cara de cavalo, que seria, no português correto, para estas 2 personagens, porque estas são os 2 personagens que para o mundo lusófono ou para os leitores de língua portuguesa não conhecem, e por isso é que eu resolvi ser a ponte para esse conhecimento, são os 2 guardas do chamado mundo dos mortos chinês. E, portanto, são estes 2 personagens que vão ser os principais neste romance quando falamos do mundo dos mortos. No mundo dos vivos temos Sebastião Che, que é um médico também, não é por acaso, mas é um médico, é obstetra, nasceu em Macau, mas foi viver para o Canadá na altura em que os pais saíram de Macau na Revolução 123 em Macau. De modo que eles foram viver para o Canadá, ele tem uma formação médica no Canadá e, portanto, quando vem trabalhar para Macau, tem um choque. Nomeadamente, faz comparações entre a vida ou as tradições que aprendeu com os pais e aquela que depois vai encontrar em Macau. E nesta curiosidade, ele vive em Macau, a sua vida de médico, e depois tem um romance com uma rapariga. Os livros têm de falar de histórias de amor, não é? E, portanto, tem um romance. Só que este romance é um romance clandestino, porque a rapariga é uma Siu-sam. Siu-sam, para os chineses, são amantes. Portanto, são as amantes. Eu vou buscar esta tradição dos amantes precisamente por causa das concubinas na época antiga. E, portanto, faço essa ligação entre o concubinato e as amantes atuais. Tem uma ligação secreta, portanto, tem um romance secreto que depois é desvendado por alguém. E ele, então, quer se vingar desse alguém e suicida-se. Suicida-se com um objetivo. Com um objetivo. O objetivo é continuar como um espírito maldito no mundo dos vivos, para se vingar da pessoa que lhe fez mal e, ao mesmo tempo, pedir a Deus, ajustar contas com Deus. Só que, sendo ele de descendência chinesa, não vai parar ao Deus católico, mas vai parar ao mundo dos mortos chinês. E ele não percebe porquê. E vai, depois, encaminhar-se nesse mundo, no mundo dos mortos, para encontrar os seus ancestrais. E é essa crença que os chineses têm de que os ancestrais ou as energias pertencentes a este mundo
ancestral é que protege os vivos. Já é o seu segundo livro em que trata destas questões mais esotéricas, se quisermos, da cultura chinesa. É um interesse particular que tem? Sim. Posso-lhe explicar que uma das coisas que tem acontecido comigo na minha vida é que, sendo nascido em Moçambique, tendo uma cultura chinesa e também ocidental, as tradições chinesas foram passadas pelos meus pais, à medida que vou ou estou a envelhecer, provavelmente tenho que ir à procura das minhas raízes. E talvez essas raízes estejam na procura das tradições, dos costumes e também daquilo que se chama a vida para além da morte. Isto é, será que eu, como Sebastian Che, o personagem deste romance, vai parar ao mundo dos mortos chinês e eu tenho que prestar contas aos deuses chineses? Portanto, esta é uma interrogação que eu faço. E também porque, convivendo com as pessoas em Macau, verifico que estas tradições existem. E há muitas pessoas que acreditam que realmente a vida para além da morte existe e que existe os ancestrais que os protegem, por isso é que o culto dos mortos é tão importante na tradição chinesa. E são estas questões que eu tento passar nos romances que escrevo. No primeiro que escrevi sobre os espíritos. Os espíritos não é também o mundo dos mortos, mas são os espíritos que ficam a navegar na Terra, que é, no fim de contas, aquilo que Sebastião Che queria ser. Até que ponto é que estas tradições, crenças milenares, muito bem, fazem parte dos rituais, das tradições, assistimos aqui em Macau em todas estas ocasiões, mas até que ponto é que fazem parte da mundividência das pessoas? Muito, 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 muito. As pessoas em Macau são muito supersticiosas e, portanto, têm nas superstições um modo de vida. É habitual nós encontrarmos pessoas que não iniciam o seu dia-a-dia de trabalho ou não fazem um negócio ou não têm um encontro sem consultar um médium. E, portanto, é o médico que os orienta. Portanto, há esta questão de ser, para o mundo ocidental, muito exótico, mas para Macau é uma realidade. Mais particularmente sim. Aqui em Macau? Não, em toda a China. Posso dizer que em toda a China. Estas questões interessam-lhe, então, não é só de uma perspectiva cultural e social, mas interessa-se mesmo pela objetividade. Pela objetividade, sim. Pela eventual objetividade destes fenómenos. Como homem da ciência, como é que olha para estas questões? Parece-lhe, então, pelo menos possível, plausível, que algumas destas crenças correspondam à realidade? A ciência não tem ainda resposta para estas questões. A ciência ainda não tem resposta para estas questões. E por isso é que é uma forma de eu as explorar mais a fundo, provavelmente à procura de respostas, isso é verdade, mas também numa outra questão, que é a questão de que eu, estudando estes assuntos, também me procuro a mim mesmo. E depois, a outra questão também filosófica que eu coloco é até que ponto eu tenho a legitimidade de ser um informador para o mundo lusófono destas questões. Isto é, na apresentação que fez, afirmou precisamente de que eu nasci em Moçambique, sou português de nacionalidade, a minha língua materna é o português e, portanto, a minha cultura é portuguesa. E se em Portugal eu sou chinês, pelo menos de fisionomia, e aceitam-me como tal, aceitam que eu revele tradições e costumes chineses. Mas em Macau, eu não sou chinês. E, portanto, até que ponto é que eu, não sendo chinês, apesar de geneticamente o ser, mas não o sendo na verdadeira acessão da palavra, tenho a legitimidade de transmitir esses conhecimentos. Percebe a minha ideia? Sim. Portanto, isto é uma discussão que me põe a mim próprio.
Ainda assim, tem, culturalmente, os seus pais eram chineses, é verdade. E teve esta educação cultural chinesa, mesmo em Moçambique, mesmo muito longe da China. Não descobriu estas coisas quando veio para Macau? Evidentemente que não, porque mesmo na China, mesmo em Moçambique, a comunidade chinesa festejava por tradição as festas. Havia também oratórios e deuses chineses a quem se ia prestar homenagem nas épocas festivas, não é? Dedicadas a esses deuses. De modo que isto tudo vem de há muito tempo e é esta procura que eu faço e provavelmente à medida que vou fazendo, vou também revelando às pessoas aquilo que vou conhecendo. Poderá dizer-se que sou mais um ser de dar do que de receber e, portanto, vou dando aquilo que tenho. Noutras áreas, noutros domínios do chamado paranormal ou sobrenatural, como por exemplo as experiências quase morte, têm existido muitos estudos científicos ao longo de dezenas de anos e que aparentemente põem mesmo em causa o paradigma cientificista, materialista da realidade. Ainda não é dado como uma certeza, mas existem muitos cientistas sérios que fizeram estudos que apontam nesse sentido. Interessa-lhe o estudo científico, académico, sobre estas questões na cultura chinesa, da cultura chinesa? Tenho procurado conversar e estudar com os médios chineses, na medida em que me interessa saber também se aquilo que se procura para além da vida, portanto, a chamada vida para além da morte, do ponto de vista científico, pelos ocidentais, se é possível ou não fazer-se através desta forma chinesa ou das tradições chinesas. Realmente tenho conversado muito com eles e verifico que também existe esse interesse. Até onde nós iríamos começar a fazer esse estudo ainda não sei, mas não está fora do plano. Não está fora do plano. A sua vontade de conhecer e dar a conhecer a cultura chinesa foi aquilo que o levou a começar a escrever ou a paixão pela escrita já existia? A paixão pela escrita já existia. Eu comecei a escrever já em Portugal. Tenho algumas peças de teatro escritas, até para marionetas, e eu comecei com textos pequenos, contos e textos, nada ligado à cultura chinesa. Antes, pelo contrário, até ligado à minha área profissional, porque as peças de teatro para marionetas tinham a função de educar os alunos do ensino secundário. E, portanto, fui contactado por um teatro de marionetas e fizemos, então, um diálogo entre marionetas para essa animação, para a escola primária e para a escola secundária. Portanto, eu comecei a minha escrita por aí, depois de fazer vários cursos de escrita criativa, e quando começo a estudar mandarim em Portugal, resolvi também divulgar e fazer a tal ponte para a China, que é como se chama o meu primeiro livro. Nessa ponte para a China também falo das tradições, do estudo de mandarim, da língua chinesa, dos nomes chineses, etc. E a partir daí foi uma estrada que estou a percorrer. Em Portugal há toda uma tradição do chamado médico escritor. Inscreve-se nessa tradição? É verdade. Também a doutora Ana Paula Dias, quando fez a apresentação deste livro, se referiu a este facto. Eu, na verdade, talvez sinta que sim, que existe esta tradição e que, como médico, nós, médicos, temos essa facilidade de ver e descrever as coisas, porque temos que aprender anatomia, temos que descrever aquilo que vemos. Isto talvez na tradição dos médicos antigos, porque hoje em dia é muito
de imagem e de imagem, no fim de contas, as TACs são imagem, as biópsias são imagem, as endoscopias são imagem, portanto, é tudo muito relacionado com a imagem. Mas, antigamente, tínhamos que descrever, e descrevíamos muito. E talvez por este estímulo na descrição, haja essa tradição dos médicos e escritores em Portugal. Tanto que é assim que existe também uma associação de médicos, escritores e artistas em Portugal, do qual eu também faço parte. Portanto, sou membro, e essa associação faz, juntamente com a Associação de Escritores e Artistas do Brasil e de Moçambique, a UMIAL, que é a União dos Médicos, Escritores e Artistas Lusófonos. Já houve um encontro aqui em Macau, de resto? Foi feito no ano passado, há 2 anos. 2017. Exato. Nós reunimos aqui em Macau, precisamente sobre o tema, o tópico do Congresso, foi Medicina e Criatividade. Muito bem, vamos avançar. É também, como disse no início da entrevista, um grande apaixonado por ópera chinesa, mas também, e diria sobretudo, ópera ocidental, ópera clássica. Tem 3 livros, um livro em 3 volumes sobre o tema, e é uma obra que se confunde com a própria história do Festival Internacional de Música de Macau. Quer falar-nos um pouco sobre estes livros? Sim. Este livro começou depois de uma conversa ou de uma discussão, debate, que foi feito na Fundação Rui Cunha a propósito do bicentenário de Wagner e de Verdi. E o título foi Um V vale mais do que 2 Vs, portanto, um V de Verdi e os 2 Vs de Wagner. O público gostou e então pensei, por que não aproveitar, divulgar as óperas que foram produzidas durante o Festival Internacional de Música e fazer um guia de ópera, para as pessoas pegarem no livro, lerem e perceberem o que é uma área, o que é um dueto, o que são tercetos, o que são ensembles, etc, etc. Portanto, perceber isto, poder apreciar também o canto, só que guias de ópera existem muitos. E então resolvi, na minha escrita também, introduzir um romance. Isto é, criar um personagem que é levado pela primeira vez à ópera pelo pai, criança essa que tem 12 anos e que depois vai evoluindo e, quando vai para a Europa para estudar, para tirar o seu curso superior, vai contactar com as casas de ópera internacionais e de renome, nomeadamente em Londres, em Paris, e Espanha, Lisboa também, e que depois vai comparar as produções que viu por este mundo fora com as que se realizam em Macau. E, portanto, são 30 anos, portanto, a ideia foi fazer os 30 anos do Festival Internacional de Música. Além da ópera, tem esse romance. Descrevo também vários locais de Macau, porque o interesse também é criar às pessoas a curiosidade de vir a Macau, de conhecer as produções em Macau e de conhecer a própria cidade. O Instituto Cultural tem feito muito através do festival, criando em Macau um centro de cultura e de música e, portanto, acho que é uma forma de a divulgar. Pena que seja escrito em língua portuguesa e, portanto, para esta zona da Ásia não seja tão divulgada. Vai ser traduzido? A minha esperança é de que seja traduzido primeiro para inglês e depois para o chinês. E aí, provavelmente, terá mais impacto no público. É conhecida em Macau a sua grande paixão pela ópera. O que é que o atrai especialmente neste género? Penso que tudo. A ópera é um espetáculo completo. Tem música, tem bailado, tem canto e tem história. Eu sou um apaixonado de história. Quando disse que eu eventualmente pensava em ser arquiteto, é verdade que eu pensava em ser arquiteto. Mas também a arquitetura é uma paixão, está ligado com a arte, é verdade.
mas a história foi-me introduzida também nos tempos do liceu e interesso-me pela história. Pelas antiguidades, portanto, outra das minhas paixões é as antiguidades, e, portanto, a história interessa-me no sentido em que a vida é uma ópera. E a ópera representa a vida. E portanto, quando ela está temperada com música, talvez seja mais fácil aceitar, por exemplo, as tragédias da ópera e as emoções que se vivem. E, portanto, a ópera interessa-me por isso, pelas histórias, pelas emoções, e acho que é interessante e tento convidar o mais possível o público de Macau a conhecer este género musical, porque nós só temos, através do Festival Internacional de Música, 2 óperas por ano, e portanto é muitíssimo pouco, muitíssimo pouco. E como é um género musical muito interessante, porque no fim de contas é uma arte de representação muito completa, acho que as pessoas se devem interessar, se não pela música, às vezes pela cenografia ou pelo teatro, portanto, por ser muito completo. Doutor, vamos mudar a agulha, não podemos deixar de falar de medicina também, até porque já afirmou que se vai candidatar à presidência da Associação de Médicos de Língua Portuguesa de Macau. O que lhe pergunto é qual é que vai ser a sua prioridade? Posso dizer em primeira mão que não me vou candidatar. Isto é, fui um pré-candidato antes de se começar a campanha, até porque não sei quando é que será efetivamente, não estão marcadas ainda as eleições. A minha intenção era candidatar-me para eventualmente ter uma continuidade com a direção atual. Simplesmente dei conta de que não poderia concluir o mandato. Isto é um mandato de 3 anos. Eu estou com 63, faço 64 este ano e, portanto, aos 65 reformar-me-ia e, portanto, só teria 2 anos de trabalho. E, portanto, 2 anos de trabalho para um mandato de 3, portanto, achei que não seria lógico e, portanto, se há pessoas capazes e que querem dar à Associação dos Médicos de Língua Portuguesa de Macau um grande trabalho e de valorização, acho que sim, aceito perfeitamente. Mas vai continuar ligado à estrutura da associação? Penso que sim, serei membro, poderei eventualmente integrar-me nos corpos sociais, isto ainda estamos a trabalhar. É uma decisão que poderá ainda vir a reconsiderar ou não? Eu penso que não, porque fazer um trabalho de 2 anos para depois o deixar a meio não é a minha intenção. Há pouco tempo o Governo deu luz verde ao primeiro curso de Medicina de Macau. Como é que olha para este projeto? Acho um projeto interessante. É controverso, há quem afirme o contrário. Eu penso que o projeto é um projeto interessante na medida em que Macau tem uma grande população e o número de médicos é insuficiente. O contrato de médicos com o exterior não tem sido fácil e, portanto, se tivermos formação médica em Macau e os médicos formados em Macau poderem trabalhar em Macau, acho ótimo. Há quem fale numa falta de escala de Macau e mesmo em termos de exposição dos estudantes ao tipo de situações com que se vão confrontar ao longo da vida profissional e que Macau seria, no fundo, um território demasiado reduzido para isso e que seria preferível, por exemplo, criar um programa que apoiasse estudantes que fossem estudar medicina para outros sítios, nomeadamente Hong Kong. A situação... Penso que a situação da Faculdade de Medicina é uma situação da faculdade não exclusivamente de Macau. Isto é, a faculdade é criada em Macau, mas far-se-á parcerias. Essas parcerias não estão neste momento divulgadas, mas penso que se poderá fazer parcerias, nomeadamente com Hong Kong, como já disse, com a China. A medicina na China está muito desenvolvida. Eu estive... em dezembro,
em Pequim um congresso sobre imunologia do fígado e houve muitos trabalhos de imunologia de fígado de ponta, feito por médicos e jovens chineses e, portanto, acho que, havendo parcerias, que a faculdade tem pernas para andar. E, portanto, é neste sentido que eu acho interessante. Eu acho que, sim, concordo quando as pessoas dizem que Macau é demasiado pequeno, mas com as parcerias, e hoje em dia é muito fácil nós termos parcerias e fazer parcerias. Até porque com a internet se pode fazer ensino à distância, se podem fazer e observar, e, portanto, acho que há um conjunto de situações que é possível progredir e evoluir no bom sentido da palavra. Entretanto, em Banho-Maria parece estar o projeto da Academia de Medicina. Sim. Que expectativas é que tem em relação a esta academia? A expectativa também, no meu entender, é uma filosofia diferente, não é? É positiva. Isto é, nós não podemos olhar para as situações de Macau com os olhos, neste caso, lusófonos. Nós temos de olhar também com os olhos de Macau. E, portanto, quando nós, em todas as situações, nomeadamente na academia, estamos a pensar em termos lusófonos, em termos portugueses, acho que estamos a pensar errado. E, portanto, a realidade de Macau é outra e, portanto, a academia vai existir. No fundo, é um centro de formação na área da medicina. Exato, e é um centro de formação pós-graduada. E, portanto, havendo um centro de formação pós-graduada que consiga, e essa é que é o grande objetivo, estabelecer as parcerias, porque se nós conseguirmos estabelecer parcerias no pré-graduado e continuar com as parcerias no pós-graduado, é ótimo. E, portanto, é a função da academia estabelecer estas parcerias e, portanto, que hoje em dia não existem. E, portanto, com a formação da academia isso passa a existir, ótimo. Estamos já na reta final desta entrevista, mas queria ainda abordar consigo um outro tema que tem vindo a sublinhar ao longo dos anos em várias entrevistas. Diz que existe uma falta de interação, de interligação das várias comunidades em Macau. Porquê é que diz isso e o que é que acha que está na base deste diagnóstico? Eu acho que isto tem a ver com a tradição da sociedade de Macau. Se nós olharmos para a história de Macau, nós verificamos que Macau é um território chinês em que afluíam muitas outras comunidades, isto é, os portugueses, os malaios, os chineses, e, portanto, Macau era um centro de negócio. As diferentes comunidades conviviam entre si, mas o convívio era um convívio de benefício mútuo. Isto é, eu convivo porque faço comércio, você tem um produto que me interessa e eu tenho outro produto e, portanto, fazemos essa troca. E, portanto, durante muito tempo foi assim. E as pessoas, até pela barreira da língua, viviam isoladas. Cada um no seu sítio, ou cada um na sua comunidade. E, portanto, quando por tradição assim é, e nós quando olhamos para o panorama atual em Macau, ou para a sociedade atual em Macau, verificamos que também existe muito esta tendência, isto é, a tendência de que a população chinesa vive circulando, a população indonésia ou a filipina vive circulando e não interagem entre si. Eu considero isto negativo, porque penso que a variedade daria uma sociedade mais colorida. E neste momento as coisas são muito sombrias, porque cada um vive por si, cada comunidade tem o seu interesse e não participa na globalidade, num desejo único e próprio desta sociedade. Esta sua obra, as suas várias obras, são também um esforço de remar contra a maré, nesse sentido? Sim, posso dizer que sim, visto que eu ponho nos personagens que crio alguma crítica social, no bom sentido de crítica social, faço comparações entre tradições e os costumes contemporâneos, e é uma forma também de ver Macau. Isto é,
Ver Macau no sentido de que o meu grande desejo, eu confesso, seria como Sócrates, isto é, quando Sócrates, e por acaso não é bem Sócrates que afirma isso, mas quando Sócrates diz eu sou um cidadão do mundo, dera a mim poder ser um cidadão do mundo, isto é, ter um mundo dentro de mim e eu estar com o mundo, romper as barreiras da língua, das culturas, das raças, das etnias, romper isso tudo. Portanto, dera a mim poder ser um cidadão do mundo. Talvez seja isso que eu tento criar as pontes para que as pessoas não estejam longe uma das outras, porque acho que é preciso contribuir todos para a mesma sociedade. Dr. Chivá, muito obrigado por ter vindo ao TDM. Muito obrigado, eu. Nós voltamos na próxima semana, contamos consigo. Até lá.